Olá, como é que você está? Nós voltamos hoje com atividades da nossa disciplina de genética e evolução, fazendo a 10ª aula da nossa disciplina falando sobre mecanismos moleculares de mutação e reparo. Para a aula de hoje, nós vamos utilizar o material que foi disponibilizado pelo professor Henrique Santana Costa. O professor Henrique trabalha na Universidade Católica de Goiás, na PUC, Goiás. O professor traz um material bastante interessante que nós vamos utilizar e vocês podem buscar na internet como ferramenta roteiros de estudos. Hoje nós vamos trabalhar muito aspectos moleculares da genética e vamos iniciar a relação entre genética e evolução, vendo como é que modificações na estrutura do nosso material genético podem estar relacionadas ao nosso mecanismo de adaptação ao ambiente e aos nossos processos de evolução. Tudo bem? Para nós começarmos, o professor Henrique traz para a gente com a definição de mutação. Nós vamos encontrar diferentes definições de mutação, mas todas elas vão estar relacionadas com a modificação do material genético que pode ser herdado e a origem de uma nova característica a partir dessas mutações. Tudo bem? Dessas modificações. Então, o professor traz aqui como definição de mutações, modificações súbitas e hereditárias no conjunto gênico de um organismo não explicável pela recombinação da variabilidade gênica pré-existente. Isso significa o quê? O professor traz uma série de termos técnicos, termos específicos, que quer dizer o seguinte, que a mutação ocorre pela modificação do material genético, da nossa composição de genes, tudo bem? De forma que essas modificações sejam hereditárias, sejam passadas de pai para filho, sejam passadas entre as descendências e tragam uma nova característica que não é observada pela variabilidade genética pré-existente. Nós vimos lá em biologia celular, acho que biologia molecular a gente viu um pouco, mas principalmente biologia em celular a gente vê o crossing over, o processo de recombinação dos cromossomos durante a meiose, quando os cromossomos trocam partes, cromossomos homólogos trocam partes entre si, formando novas combinações. Essas combinações, essas recombinações não são consideradas mutações, porque elas são uma variabilidade genética de elementos pré-existentes. Para que seja considerado mutação, é necessário que haja uma nova forma de organização do material genético que não é resultado da recombinação dos resultados pré-existentes. Então, quando você está falando isso, você está falando que está surgindo uma nova característica, uma nova organização do seu material genético. Nós vamos ver hoje como as várias maneiras como isso pode acontecer e de o que leva a esses processos. Tudo bem? O professor também traz a definição para a gente de mutante. Mutante, segundo a definição trazida pelo professor, é o organismo possuidor de uma forma alterada como resultado da presença de uma mutação. Uma forma de que alterada? Uma forma fenotípica, uma forma genotípica, a forma corporal, uma forma intelectual de se manifestar, uma forma de uma proteína, a forma de um gene alterado. Tudo bem? Quando a gente está falando de mutação, a gente está falando especificamente de modificação do nosso material genético. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de material genético, a gente está falando da informação contida no DNA que possibilita a manutenção das nossas características fisiológicas e anatômicas. Tudo bem? Agora, toda mutação é do mesmo jeito, Hudson? Sempre todas as modificações do DNA vão ser iguais? Não, a gente tem diferentes tipos de mutações. A gente, por exemplo, tem as aneuploidias, que são modificações no número de cromossomos. Modificações no número de cromossomos são mutações, Hudson? Ué, o que está definido como mutação? Modificação súbita e hereditária no conjunto genético de um organismo,
não explicada pela recombinação da variabilidade gênica pré-existente. Então, mudança no números cromossômicos também são mutações. Vocês lembram dos distúrbios cromossômicos que eu falei para vocês que a gente tinha modificações estruturais e modificações numéricas nos cromossomos? As modificações numéricas são chamadas de aneuploidias. Você sabe lembrar um exemplo de aneuploidia? A síndrome de Down. A síndrome de Down é uma aneuploidia. Um indivíduo com a síndrome de Down, ele tem 47 cromossomos, ele tem a trissomia de um dos cromossomos, então ele tem uma modificação no número de cromossomos no seu cariótipo. Isso é característica de aneuploidia. Nós temos as aberrações cromossômicas, mudanças grosseiras na estrutura dos cromossomos. Você vai lembrar da síndrome de Chido-Chet ou a síndrome do miado do gato, onde um dos cromossomos 5 perde uma das suas frações, e a perda dessa parte do cromossomo 5 leva a todas as características encontradas nos indivíduos afetados pela síndrome do miado do gato. E a gente tem, por fim, as mudanças dos genes individuais, quando a gente altera não o cariótipo do indivíduo inteiro, aumentando ou removendo um dos seus cromossomos, não a estrutura de um cromossomo inteiro. Você vai na unidade da hereditariedade, que é o gene. Nesse ponto você tem a mutação que a gente chama de mutação gênica, que é a modificação da sequência de nucleotídeos de um único gene. Tudo bem? Atualmente, o termo de mutação tem sido utilizado exclusivamente para mutação em nível de genes. Então, a gente está vendo com bastante regularidade notícias a respeito de mutações. E então, quando você está lendo textos não técnicos, então você está lendo uma revista, está lendo uma notícia num jornal, está lendo uma revista, está ouvindo uma notícia no rádio, num website, um podcast, você está vendo uma informação não técnica, eles estão utilizando sempre mutações como sinônimo de mudanças em genes individuais. Tudo bem? Mas lembrem-se que essas modificações, se forem hereditárias, em um conjunto de genes que não possam ser explicados pela variabilidade genética pré-existente, podem ser classificados como mutações, como na aneuploidia e nas aberrações cromossômicas. Beleza? Agora a gente vai entrar num ponto em que a gente vai ter que se esforçar bastante para relembrar todos os conceitos e o conteúdo de biologia molecular. Porque quando a gente está analisando a genética molecular, a gente está lançando mão dos conhecimentos da biologia molecular, da estrutura dos genes, da composição do material genético, da forma dos nucleotídeos e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente está falando de DNA, a gente está falando da molécula que armazena informação no nosso corpo, na nossa célula, né? Então, quando a gente está pensando em molécula de armazenamento de informação, a gente está falando de DNA. E ela é a nossa molécula mais preciosa, é a partir dela que todo o resto da fisiologia celular se desenvolve, porque é ela que vai produzir as proteínas, vai produzir os receptores, vai produzir os canais de troca de substâncias e uma série de moléculas fundamentais para a fisiologia celular. Por isso ela fica contida dentro do núcleo, protegida, com um acesso restrito, para que essas informações elas não sejam alteradas com facilidade por qualquer um. Então, quando a célula lança a mão dessas informações, ela toma muito cuidado para ela não modificar essas informações, para que essas informações permaneçam as mais originais possíveis. Mas nem sempre é possível acontecer isso, tudo bem? Porque a célula lança a mão da informação contida no DNA em dois processos principais. No processo de replicação, quando o material genético ele precisa ser duplicado para a divisão celular, e no processo de transcrição,
quando a informação contida no DNA vai ser convertida na linguagem de RNA para ser processada e transformada em proteínas. Então, durante esses dois processos, é possível que você lance mão da informação e, por algum motivo, cause danos a essa informação. Esses danos eles tendem a se perpetuar pelo o resto da vida da célula, e as células filhas dessa célula que sofreu mutação também herdarão essa característica, essa mutação, essa nova forma de organização, porque é uma característica hereditária. Então, o que é que acontece? Nosso DNA passa por processos biológicos naturais, como a replicação e a transcrição. As enzimas que utilizam esse DNA podem produzir erros e provocar modificações na sequência dos seus nucleotídeos, das suas bases nitrogenadas. E aí a gente tem uma nova informação, não é isso? A nova informação contida no DNA vai ser transferida para o RNA quando do processo de transcrição. A informação passa da linguagem de DNA para a linguagem de RNA e a partir daí é codificada em proteína pela ação do ribossomo. Nas células eucariontes, o RNA mensageiro é produzido dentro do núcleo, ele passa por um processo de maturação dentro do núcleo, passa por processo de splicing, de edição, depois ele coloca a cauda poli-A, depois coloca o cap, que protege da degradação no citoplasma, e a partir dessa maturação, o RNA mensageiro é mandado para o citoplasma. No citoplasma, o RNA mensageiro vai se ligar à subunidade menor e a maior do ribossomo, e a partir da utilização do RNA transportador, o ribossomo vai produzir as proteínas, tudo bem? Agora imagine que eu tenho uma modificação no meu DNA a partir da manipulação normal dessa molécula pela célula durante a sua vida. Essa modificação vai ser transmitida para o RNA, porque o RNA é a mesma informação, mas em uma linguagem diferente. E quando esse RNA for lido e convertido em proteína, lá estará também a nossa modificação. Então, quando a gente temos uma alteração na molécula que armazena informação, por si só, isso não gera nenhuma modificação perceptível, fisiológica, porque o DNA não tem capacidade de trabalho, o DNA tem a capacidade, a característica de armazenamento. Quem é a molécula que produz trabalho dentro da célula? A molécula que produz trabalho dentro da célula é a proteína. Mas os mecanismos de transcrição e tradução, eles estão intimamente relacionados. O DNA contém a informação, converte essa informação para a linguagem de RNA e o RNA transmite essa informação para as proteínas. E nós sabemos que as proteínas têm uma estrutura que está relacionada à sua função. E quando eu mudo a sequência de aminoácidos de uma proteína, eu mudo a sua estrutura. E se eu mudo a sua estrutura, consequentemente, eu estou alterando a sua função. Então, a mutação se verifica porque a informação contida no DNA vai ser transmitida até a proteína, que vai adquirir novas características por ter uma sequência diferenciada de aminoácidos e por isso terá uma capacidade de trabalho melhorada ou diminuída. Se um gene que nunca é expresso, ele nunca é convertido em proteína, sofre uma mutação, nenhuma observação é verificada. Tudo bem? Então, o professor Henrique traz para a gente. Geralmente, organismos portadores de uma mutação num determinado gene apresentam problemas em sua sobrevivência, sendo assim eliminados por seleção natural. Essa premissa ela é verdadeira para os animais complexos, os animais superiores. Tudo bem? Por quê? Porque nesse grupo de animais, nesse grupo de seres vivos, nós temos anos
de mecanismos de seleção natural, de adaptação. Então, todos nós passamos por processos de organização, de aprimoramento muito rígidos e muito finos, para que nós tenhamos exatamente as características necessárias para que nós sejamos capazes de sobreviver ao ambiente em que nós estamos inseridos. Perfeito? Imagine só o ser humano. O ser humano é um dos organismos mais bem estruturados, mais bem organizados da natureza. Nosso sistema nervoso, nosso sistema cardiovascular, nosso sistema respiratório, digestório, excretório, todos são muito bem organizados, todos muito bem, desculpa, muito bem afinados. Qualquer modificação, por menor que seja, numa orquestra tão bem ensaiada como a do ser humano, é capaz, tem uma maior probabilidade de prejudicar o desempenho do que de ajudar. Hudson, é difícil visualizar esse prejuízo. Deixa eu te dar um exemplo no cotidiano. Agora, no Dia das Crianças, você sempre faz uma receita, você sempre faz um bolo, você sempre faz um docinho, alguma coisa para alegar as crianças da sua casa, não é isso? E você sabe qual é o doce que elas mais gostam nesses dias. Então você vai lá e sempre faz o seu bolo de cenoura com cobertura de chocolate e você vem fazendo ele por tanto tempo que você já sabe as condições ideais para que aquele bolo seja macio, seja molhadinho o suficiente, que a casca, que a cobertura de chocolate não fique enjoativa, que ela fique cremosa e o bolo saia com uma combinação que vai agradar todas as crianças. Mas digamos que esse ano você viu uma receita diferente de bolo, que não vai óleo. Você fala, uma das dificuldades do bolo de cenoura é que vai muito óleo. Nessa nova receita, você viu que ele substitui o óleo por outro ingrediente. Você pode colocar você coloca uma gelatina, tudo bem? Para dar consistência no bolo. E aí é a primeira vez que você vai fazer isso e a chance dessa receita não ficar melhor do que você já está acostumado a fazer é muito grande. Por quê? Porque você ainda não experimentou essa receita, você não testou elas várias vezes, você não deu para várias crianças comerem. Então você não sabe como é o resultado que isso o resultado vai gerar. É possível, com uma grande probabilidade de chance de acerto, eu dizer que essa receita nova vai ser pior do que a receita anterior, porque a receita anterior você já trabalhou ela várias vezes, você sabe quanto de cenoura colocar, qual é a proporção de trigo para óleo, para açúcar, para cenoura, como é que a cenoura tem que estar picada, se ela é feita picada em pedaços maiores, pegada em pedaços menores, se você rala a cenoura ou bate ela no liquidificador, você tem uma série de características que você já testou e viu qual é que fica melhor, mas isso você levou vários anos para fazer, até chegar à receita ideal. E mudar essa receita de uma hora para outra tem uma probabilidade muito grande de dar errado a sua receita, ou dela ficar pior do que ela era anteriormente. A mesma coisa é com o processo de adaptação, o processo de evolução. Cada uma das nossas características passou por anos de experimentação. Então, a cor dos nossos olhos, a textura da nossa pele, a altura, o peso, a forma do pé, a forma da orelha, o tamanho do nosso quadril, o comprimento dos nossos braços, tudo passou por anos de experimentação e a natureza nos traz a esse ponto, o ápice da evolução, a ponta da evolução, o ser vivo mais apto da natureza conhecida, é o ser humano. Tudo bem? Qualquer mudança nessa perfeição natural tem uma chance muito grande de piorar ao invés de melhorar. Isso significa que toda mutação é prejudicial? Não. Algumas mutações são favoráveis e isso faz com que a gente se adapte melhor ao ambiente, ou nós tenhamos maior chance de sobrevivência, ou nós tenhamos maior chance de reprodução.
Essas mutações que são favoráveis são mais raras, mas elas não são inexistentes. Hudson, você pode me dar um exemplo de uma mutação em humanos que é favorável? Sim, existem alguns humanos que são naturalmente resistentes à infecção pelo vírus do HIV. Nós estamos convivendo com o vírus há tanto tempo que algumas mutações, alguns organismos sofreram mutações. Essa mutação favoreceu o seu desenvolvimento e a sua reprodução e se espalhou por um número de indivíduos significativo dentro de uma população, o que faz com que eles sejam mais adaptáveis ao seu ambiente. Então, alguns indivíduos são naturalmente resistentes à infecção por HIV. Isso é uma seleção, é uma mutação favorável. Tudo bem? Então, o processo de evolução está em andamento e a gente pode ver isso observando alguns detalhes da nossa anatomia e da nossa fisiologia. Ok? Então, quando a gente está falando para seres complexos, animais superiores, essa premissa que o professor Henrique traz, que a maioria das mutações é prejudicial, é verdadeira. Mas existem seres para qual essa premissa não é verdadeira. As bactérias e os vírus são os seres que contêm material genético mais simples da nossa natureza. Tudo bem? Ah, professor, os vírus são vivos? Eu não vou entrar nessa discussão, mas na aula de microbiologia que eu ministro, eu trago argumentos para as pessoas que acreditam que eles sejam, que entendem, melhor dizendo, que eles são organismos vivos e trago argumentos para as pessoas que entendem que eles não são organismos vivos e deixo com que cada um tire suas conclusões, porque mesmo entre os cientistas mais renomados não há um consenso a respeito dessas características. O certo é que os vírus têm material genético e por isso eles sofrem mutação. Os vírus são partículas, são indivíduos com material genéticos que não tem quase nenhum processo de manutenção da organização desse material genético, o que gera uma variabilidade, uma sequência de mutações muito grande. Isso para eles é um processo favorável, porque os torna mais aptos às diferentes mudanças do seu ambiente. Um exemplo muito comum ou muito atual desse mecanismo de adaptação é o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. Esse vírus ele está sob intenso holofote com estudos bastante profundos e elaborados para a produção de vacinas, para que a maior parte da população seja imunizada e tenha um repertório imunológico capaz de impedir a manifestação da doença causada por esse vírus. Só que esse vírus também está se modificando. E alguns estudos já mostraram que só na Amazônia existem 26 tipos diferentes de SARS-CoV-2. Isso por quê? Porque dependendo do ambiente em que ele está inserido, algumas características são vantajosas e outras características são desvantajosas. Então, eles acabam se modificando de acordo com a pressão natural daquele ambiente. Então, quando a vacina estiver disponível e a maioria de nós formos imunizados, o que vai acontecer? Nós vamos eliminar grande parte da população dos vírus, porque a vacina tem uma cobertura de até 90%, 99%. Mas existe sempre aquele 1% safadão, não é? Esse 1% safadão, devido ao acúmulo de mutações, vai escapar dessa resposta produzida pela vacina. Nosso sistema imunológico vai olhar para ele e não o vai reconhecer por causa das mudanças que ele acumulou durante esse período. E o que vai acontecer? A doença vai desaparecer, esse vírus vai continuar circulante até o momento que ele ressurge. Para vocês terem uma ideia, não é a primeira vez que existe o surto de Covid. Houve um surto de Covid em 2015.
só que não teve as proporções com que desse surto agora. E alguns estudos têm sugerido que essa doença vai se tornar uma doença é, é, sazonal, a palavra, né? De tempos em tempos ela vai aparecer, assim como o vírus da influenza. O vírus da influenza é o vírus da gripe comum. A gente sabe que para alguns grupos, crianças e idosos, gestantes, eles têm que se vacinar todos os anos para vírus da influenza. Aí alguém pode perguntar, mas Ruth, se eu me vacinei ano passado, por que eu tenho que me vacinar de novo para o mesmo vírus? Porque esse vírus se modificou. Quando a vacina foi inserida na população, grande parte do vírus da população do vírus foi eliminado, mas alguns remanescentes, devido ao seu acúmulo de mutações, sobreviveram a essa modificação ambiental. Esses indivíduos eles se multiplicam durante o ano e no final do ano eles são a maior parte. E aí eles são tão diferentes do ano anterior que uma nova vacina tem de ser produzida. A mesma coisa para as bactérias. As bactérias lançam mão do processo de mutação para modificar seu material genético para as tornar mais aptas aos meios em que elas estão inseridas. Um exemplo muito interessante disso é a resistência a antibióticos obtidas pelas bactérias. As bactérias elas sofrem processo de mutação que as tornam mais resistentes a determinados antibióticos. Isso devido ao uso indiscriminado ou inadequado desses medicamentos. Então, quando você tem uma infecção bacteriana, você vai até ao médico e ele te prescreve um antibiótico qualquer. Vancomicina durante 7 dias. O que você faz? Você vai até a farmácia, compra uma cartela que vem muito mais do que 7 dias de tratamento e começa a tomar. Só que a vancomicina é um antibiótico que causa mal-estar, ele causa enjoo, ele causa um cheiro muito forte na urina, então muita gente não gosta de tomar. O que você faz? Você está ruim da infecção, você está com febre, você está com dor no corpo, toma o primeiro dia de antibiótico muito bem. No segundo dia, você já está melhorando da infecção, a sua febre já não está mais tão alta, sua dor no corpo já está tolerável, mas aquele incômodo do antibiótico está presente, mas você toma o segundo dia. No terceiro dia você já está quase sem sintomas, já voltou a trabalhar, já voltou às atividades normais e toma o terceiro dia já a pulso, pensando, nem preciso mais tomar, já estou bem melhor. No quarto dia você abandona o tratamento. Abandona o tratamento porque você não está sentindo mais nada, sua rotina já voltou ao normal, você já está bem, só está com aquele incômodo provocado pelo antibiótico. E aí você abandona o tratamento no quarto dia porque não tem mais sintomas da infecção. O que você está fazendo? Você está matando grande parte da população que é sensível, de população de bactérias, que é sensível ao uso da vancomicina, mas está selecionando um grupo de bactérias que, por acúmulo de mutação, tem níveis diferentes de resistência a esse antibiótico. Só que eles são tão poucos dentro dessa população que a presença deles não causa mais os sintomas da infecção. Aí você cessa o medicamento. O que acontece? Essas bactérias começam a se multiplicar e como essas características são hereditárias, elas passam essas mesmas características para os seus descendentes. Quando esse nível, nível dessas bactérias atinge o limiar, você volta a ter os sintomas da infecção. O que você faz? Você vai lá na sua cartela de vancomicina, que ainda tem um monte de remédio, e volta a se medicar autonomamente, por conta própria, melhor dizendo. Por quê? Porque você não vai de novo no médico para ele transcrever, não, indicar mais um novo medicamento. Aí você começa a tomar vancomicina de novo, só que agora você vê que ela não está fazendo efeito. Ela está fazendo muito pouco efeito.
Aí o que você faz? Você fica tão ruim que é obrigado a voltar no médico. Chega lá no médico, o médico pede de novo todos os exames e agora ele prescreve outro antibiótico para ver na tentativa que esse novo antibiótico seja eficaz contra esse grupo de bactérias que já tem resistência, algum nível de resistência à vancomicina. Por que o antibiótico é prescrito por 7 dias? Porque mesmo as bactérias com níveis intermediários de resistência vão morrer por causa do uso prolongado dos remédios. O nível de medicamento circulante na sua corrente sanguínea é alto por um longo período de tempo. Então, mesmo essas bactérias que têm níveis intermediários de resistência vão sucumbir ao remédio. E aí você tem a eliminação da população total dessa população de bactérias. A penicilina foi um dos primeiros antibióticos a ser utilizado. Ele foi tão amplamente utilizado que praticamente 100% das bactérias da atualidade são resistentes à penicilina. 100% das bactérias são resistentes. Existem o micobactério da tuberculose na Índia que eles são resistentes a virtualmente todos os antibióticos. Todos os antibióticos. O indivíduo que contrai essa bactéria recebe uma sentença de morte. Não tem o que fazer. Não existe tratamento para essa bactéria. Por quê? Porque ela acumulou tantas mutações, que ela está apta a sobreviver em qualquer circunstância que ela for desafiada. Então, para organismos simples, como as bactérias e os vírus, o processo de mutação é uma vantagem adaptativa e não uma desvantagem. Agora você pode estar se perguntando, Hudson, mas por que nós humanos não usamos essa ferramenta da mesma forma que os vírus e as bactérias? Por que nós não usamos as mutações como um mecanismo de aprimoramento das nossas capacidades? Por que isso não é verificado em humanos ou em organismos complexos? Por causa da extensão do nosso ciclo de vida. As bactérias têm ciclo de vida de horas, de minutos. Então, uma cultura de bactérias em uma condição ideal, ela dobra a sua população a cada 40 minutos. Um humano, para gerar um outro humano, leva 9 meses em situação normal. Não é isso? E uma bactéria pode gerar milhões de bactérias em questões de horas. E um humano leva décadas para que haja uma modificação perceptível na sua população. Isso significa o quê? Que as bactérias podem lançar mão desse mecanismo, porque mesmo que ela perca 90% dos seus descendentes por mutações que são deletérias ao seu metabolismo, ainda existe bactéria suficiente para dar continuidade ao crescimento. Enquanto que nós humanos não temos essa vantagem reprodutiva. Por isso, nós precisamos bem cuidar de todas as nossas características, avaliando elas exatamente como devem ser observadas de uma geração para outra, porque qualquer dano é muito prejudicial ao nosso desenvolvimento. Os vírus, as mesmas coisas. Tem dia, já ouviram falar que tem dia que você testa para Covid e deu negativo, no dia seguinte você testou e deu positivo, porque você tem um nível de detecção do vírus. A viremia chamada, tem níveis abaixo de um limiar, não são detectados pelo teste, nem pelo PCR, que é o teste mais sensível, muito menos pelo ELISA, o teste rápido. E quando esse vírus passa esse limiar, aí os testes detectam. Isso acontece em casas logarítmicas. Você passa de 10 a 6 vírus circulantes em um dia para 10 a 12, 10 a 14 no outro dia. Então, o avanço, a multiplicação dos vírus é muito mais, e das bactérias é muito mais
pungente, é muito mais intensa do que a dos animais superiores. E por isso eles se dão ao luxo de descartar vários indivíduos que tiveram mutações tão graves que eles não se tornaram viáveis. Esse mecanismo de regulação através das mutações, através da multiplicação, da reprodução, é que torna inviável para nós utilizarmos esse mecanismo. Tudo bem? Como a gente viu, o professor traz aqui, ó, nem toda mutação resulta numa consequência deletéria para o seu portador. A gente viu que nas bactérias e os vírus é muito comum que essas mutações tragam benefícios. Para animais complexos é mais raro que isso aconteça, mas a gente viu o caso dos indivíduos que são resistentes ao vírus do HIV, que também tiveram benefício dessas mutações. Tudo bem? Mutação é a fonte básica para a variabilidade genética, é a obra-prima da evolução. A partir das mutações é que houve a diferenciação de diversas características. Então, um indivíduo é mais alto, é mais baixo, é mais forte, é mais magro, é louro, é moreno, graças a modificações, a variabilidade dessas informações. Várias informações foram geradas a partir de uma informação comum. A teoria da evolução diz que todos os organismos vivos são descendentes de um único ancestral comum. E esse único ancestral comum passou por diferentes processos de evolução e a partir dessas evoluções houve o surgimento das espécies, o que a gente chama de especiação. Beleza? Só que como é que surgem essas características? Surge do nada, Hudson? Surge através das mutações. Essa célula primordial deve conter material genético, porque senão ela não passa característica para os seus descendentes. Então, essa célula primordial sofreu mutações, essas mutações a beneficiou, a tornou mais apta e ela passou essas características para o seu descendente. O acúmulo de mutações positivas faz com que o indivíduo seja mais apto à sobrevivência em um determinado ambiente. Isso não significa que o indivíduo seja apto em todos os ambientes. Ele é apto a um determinado ambiente, levando em consideração a influência natural, a pressão da natureza em relação a essas mutações. Beleza? Então, aqui, ó, sem a mutação, todos os genes existiriam apenas de uma forma. Nós seríamos geneticamente homogêneos. Todos nós teríamos a mesma cor do olho, a mesma cor do cabelo, o mesmo tipo de sobrancelha, o mesmo formato do nariz. Isso, geneticamente, é uma desvantagem quando a gente trata de genética de populações. Populações geneticamente homogêneas, elas sofrem muito risco da extinção, porque qualquer doença que afete um indivíduo vai afetar todos eles, porque eles são geneticamente muito homogêneos. Sem falar que indivíduos com essas características tendem a gerar proles também com algum tipo de deformidade genética. E isso faz com que a capacidade de sobrevivência desses indivíduos seja cada vez mais prejudicada, ou seja, menos eficiente. Tudo bem? Existem dois grupos de mutações, as mutações que nós chamamos de mutações espontâneas e as mutações que nós chamamos de mutações induzidas, tá? E as mutações espontâneas, elas são resultados, meu Deus, já passou tanto tempo, são resultados das funções celulares normais. Então, quando a célula lança a mão da sua informação genética contida no DNA, ela pode provocar danos nessa informação através de erros no processo de conservação do DNA. Esse erro no processo de conservação é transmitido para as células filhas e assim para toda uma outra linhagem. Tudo bem?
enquanto que as mutações chamadas de mutações induzidas podem ser aumentadas pelo tratamento de determinados compostos, ou que a gente chama de agentes mutagênicos. Na verdade, quando nós dizemos que a mutação é induzida, nós estamos dizendo que você está estressando as suas células e obrigando elas a se multiplicarem numa velocidade superior à necessária. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: suas células hepáticas, as células do seu fígado, têm uma vida útil determinada lá, se você cuidar bem delas. Agora, o que aconteceu no final de semana prolongado? Você foi para o Ipixuna, assou um churrasco, tomou mais cerveja, dormiu tarde, comeu muita gordura. O que você fez com seus hepatócitos? Seu fígado está estressado. Quando uma célula fica estressada, ela tem um mecanismo de defesa que é a apoptose. Então ela é jovem ainda, seu hepatócito está lá gorotão, cheio de vida, mas ele entra em processo de apoptose para que não aconteça erros durante o processo metabólicos que ele tem que desenvolver. O que acontece? Quando ele se multiplica, você está lançando mão do material genético, ou quando ele entra em apoptose, é necessário que uma nova célula substitua o que morreu, e aí quando uma célula saudável se multiplica, você está lançando mão do material genético e fazendo com que aumente a probabilidade dos erros naturais espontâneos acontecerem. Tudo bem? Quando você entra em contato com esses agentes mutagênicos, esse processo está acontecendo cotidianamente, diariamente. E isso faz com que esse processo de substituição de células seja cada vez mais importante, e quanto mais células você tem que mudar, maior a chance de provocar algum erro no armazenamento da sua informação, tá? Então, esses diferentes agentes mutagênicos vão atuar também de forma diretamente no seu DNA. Agora, como é que isso acontece, Hudson? Como é que isso está relacionado com o aparecimento de novos fenótipos? Isso está relacionado, deixa eu ver aqui, só para ver se tá tudo ok. Tá ok, porque eu já gravei essa aula. No final, depois de 1 hora, eu descobri que não estava gravando tudo certinho. Deixa eu ver de novo, para a gravação, está gravando. E aí tive que refazer, estou refazendo novamente. E minha voz já está meio debilitada. O que acontece? Quando eu tenho uma modificação no material genético, no DNA, o DNA não tem capacidade de trabalho. O DNA tem a característica de armazenamento da informação. Mas o DNA ele vai ser transcrito em RNA. A informação que está contida no DNA vai passar da linguagem de DNA para a linguagem de RNA, que é uma molécula intermediária. Essa molécula de RNA vai ser traduzida em uma proteína através do processo de tradução. Então, qualquer modificação no meu DNA vai gerar um RNA que conserva a modificação no meu DNA e, por fim, vai desembocar numa proteína com uma estrutura diferente da proteína original. A partir do trabalho da proteína, a partir da função das proteínas, e que nós temos as diferentes características observáveis, os diferentes fenótipos. Então, a cor do olho só é diferente porque a proteína responsável por essa coloração é diferente, graças à sequência de aminoácidos diferentes que é determinada pelas sequências de nucleotídeos do DNA. Novamente, DNA contém a informação, é transcrito em RNA, que é a molécula intermediária, a molécula de transporte de informação, e convertida em proteína, que é a molécula de trabalho do nosso organismo. Tudo bem? Isso se dá pela utilização dos RNAs transportadores. Nós sabemos que os RNAs mensageiros têm o códon, que é a sequência de 3 nucleotídeos, e o RNA transportador tem o anticódon, que é uma sequência complementar a esses 3 nucleotídeos. Guanina se ligando à citosina, citosina se ligando à guanina,
adenina se ligando à uracila. Novamente, para relembrar a biologia molecular, em RNA nós não temos timina. RNA é uracila. Timina só é encontrada no DNA. Como aqui é o RNA transportador, nós temos uracila. O códon se liga ao anticódon de um RNA transportador específico. E esse RNA transportador tem ligado na sua extremidade 3' um aminoácido específico. Se eu tenho uma modificação no meu DNA, a sequência do meu RNA vai estar alterada, meu códon do RNA mensageiro vai estar modificado e o RNA transportador que codificaria a alanina pode não mais reconhecer essa região. Se ele não é reconhecido, esse RNA transportador não vai ser acoplado no ribossomo e esse aminoácido não vai ser inserido à sequência da proteína nascente, a proteína em desenvolvimento. O que é que acontece, Hudson? Existem duas possibilidades. Ou outro RNA transportador toma o lugar e reconhece o códon, e aí ele vem com outro aminoácido, ou o processo de tradução para, e a gente tem a interrupção do crescimento da proteína. Tudo bem? Então, mutações no DNA vão promover a mutação, pode promover a alteração na síntese da proteína. Hudson, pode? Pode, porque nem sempre acontece. Existem situações que a gente chama de mutações silenciosas, em que há a modificação da sequência do DNA de um gene, mas não há a mudança, o reflexo dessa mudança na sequência de aminoácidos de uma proteína. Isso por quê? Porque o DNA tem uma característica bastante interessante que nós chamamos dizemos que o DNA é degenerado. Isso significa o quê, Hudson? Que o DNA é imoral, o DNA não tem escrúpulos? Não, significa que o DNA ele pode mudar várias vezes sem mudar a estrutura ou a sequência de aminoácidos de uma proteína. Um exemplo disso são as nossas enzimas. Por exemplo, existem as fosforilases, um grupo de famílias enorme de enzimas, mas existem fosforilases, a PNP, a PNP de humano, a PNP de bactérias e a PNP de vegetais. São 3 organismos completamente diferentes. Estamos em reinos diferentes. Sei se é reino. A taxonomia não é muito bom comigo, mas eu acho que é. Tá? Então, somos grupos muito diferentes. Mas todos nós temos a mesma proteína, PNP. Só que se você olhar o gene do humano, é diferente do gene da bactéria e é diferente do gene da planta. Por quê? Porque a sequência do DNA pode ser modificado sem necessariamente a estrutura ou a sequência de aminoácidos da proteína ser modificada. Quando eu sofro uma mutação no meu DNA que não se reflete na sequência de aminoácidos da minha proteína, eu digo que essa mutação é uma mutação silenciosa. Isso por quê? Porque existem na nossa tabela de RNA transportador, se eu não me engano, 52 RNAs transportadores. Tudo bem? E a gente tem vários RNAs transportadores para o mesmo aminoácido. Existem duas exceções. A metionina, que só tem um RNA transportador, e um outro aminoácido que eu não vou me lembrar agora, mas que só tem um RNA transportador também. Todos os outros têm 2, 3, 4 ou mais RNAs transportadores. Então, se eu tenho uma modificação no meu DNA, mas por sorte o meu outro RNA transportador para a mesma alanina reconhece, eu vou trocar o meu RNA transportador, mas a alanina, que é o objetivo final, vai ser a mesma.
Esse é o processo de redundância que eu estava falando para vocês na aula passada. A gente ainda vai ver muitos processos de redundância no mecanismo molecular, porque é um processo que nos torna seguros, faz com que fique mais difícil a ocorrência de erros, tudo bem? Então, mudanças no DNA podem alterar a síntese de proteína. Professor, é mais comum alterar ou não alterar? É mais comum alterar, tudo bem? Porque por mais cópias diferentes de RNA transportador que você tenha para um aminoácido, acho que o máximo é 5. Você tem 5 contra 47. Então, a chance de alterar é maior do que a chance de não alterar. Mas é possível que haja uma mutação que não altere a sequência de aminoácidos, e essa mutação é chamada de mutação silenciosa. Jesus, falta 10 minutos e eu ainda estou no começo ainda. Vamos continuar. Então a gente pode classificar a partir dessas observações as mutações em dois grupos. Mutações cromossômicas, que estão relacionadas ao número dos cromossomos na aneuploidia ou na estrutura dos cromossomos, nas aberrações cromossômicas, ou a gente pode relacionar a mutações gênicas, que estão relacionadas a genes individuais. Tudo bem? Então, a gente viu que as mutações são as bases da variabilidade. Para alguns organismos, elas são muito benéficas, para outros, elas têm uma probabilidade grande de ser prejudicial. Agora, existem diferentes agentes que podem estar influenciando na indução dessas mutações. Então, a gente tem aqui diferentes níveis de organismos que estão nesse nível de evolução graças ao acúmulo de determinados níveis de evolução. Eu não gosto muito dessa imagem aqui, ó. Acho que nenhum professor de genética e evolução gosta, tá? Por causa que reforça o pensamento da maioria das pessoas de que o homem evoluiu dos macacos, tá? Essa imagem ela serve para ilustrar mecanismos de evolução, mas não nessa maneira. O ideal seria a utilização de uma árvore filogenética mostrando esse mecanismo. Nós sabemos que o homem não surge do macaco. O hominídeo e os primatas tiveram um ancestral em comum, que a gente chama de elo perdido. A gente ainda não encontrou nenhuma evidência física de que desse indivíduo ter existido, mas todas as demais provas, comprovações e observações levam a esse entendimento. Por isso que a teoria da evolução é a teoria mais aceita para a explicação do surgimento do homem na Terra, apesar de não ser a única. Tudo bem? Não sei se vai dar tempo da gente ver isso, mas eu pretendo trazer diferentes teorias que explicam ao surgimento do homem na Terra. E aí, a partir do conhecimento das diferentes teorias, nós vamos estudar a teoria da evolução. Tá bom? Quando a gente está falando de processo evolutivo, vem logo na nossa cabeça o pai dessa descoberta, que é o Gregor Mendel. Ou Mendel, falei de genética o tempo todo e lembrei de Mendel. Charles Darwin é o pai da teoria da evolução. É claro que ele não trabalhou sozinho, muita gente contribuiu. Pesquisadores antes dele já tiveram trabalho muito interessante. O Wallace é um pesquisador que pouca gente dá o reconhecimento devido, mas ele contribuiu muito também. Ele era concorrente de Darwin, né, no processo, nessa busca, nessas observações. Tem histórias muito interessantes, tem livros muito interessantes sobre a história desse descobrimento, dessa concorrência, né? Alguns livros descrevem que Darwin vinha de uma família rica e tinha dinheiro para fazer as suas navegações, e as suas descobertas só foram creditadas a ele porque Wallace era menos abastado, ele tinha pouco dinheiro, e uma das suas excursões naufragou, e ele perdeu todos os experimentos que ele fez, e isso fez com que
Darwin fosse reconhecido pela teoria da evolução. Mas de qualquer forma, a gente nunca está sozinho, ninguém constrói conhecimento sozinho. Você constrói a partir da composição com outras pessoas que cada um a seu tempo contribuíram para a evolução de um tipo de pensamento. Tá? Quando a gente está falando de mutações como fonte de variabilidade, a gente tem que lembrar que sem elas, todos os indivíduos seriam iguais. Né? A ausência de mutação, os genes com apenas uma forma. Então aqui a gente seria todo mundo 8 de copas, né? Todo mundo idêntico. Idêntico não, mas muito parecido, porque a gente seria muito homogêneo geneticamente. Essa diferenciação observada na natureza permitiu que Darwin conseguisse descrever uma hipótese de que havia uma seleção dos indivíduos, da sua fisiologia e a sua anatomia de acordo com o meio em que eles estavam inseridos. E hoje a gente acredita nessa possibilidade graças a uma série de observações e de predições que Charles Darwin foi capaz de construir. Para vocês terem uma ideia, ele construiu, a partir das suas observações, uma observação. Ele viu em uma das suas pesquisas de campo uma flor que tinha o copo muito longo. Ele falou: se existe uma flor com um copo tão longo, deve existir um animal que tenha um bico grande o suficiente para alcançar o fundo desse copo para se alimentar do seu néctar. Ele achou a flor, mas ainda não tinha visto o animal. Graças à sua hipótese da evolução entre as espécies, ele pensou: se existe uma flor com esse formato, é possível que exista um animal com o bico grande o suficiente para procurar. E ele passou muito tempo procurando esse animal até encontrar uma mariposa que tinha a sua estrutura bucal, não sei como é que chama aquela estrutura, grande o suficiente para se alimentar. Então, boas hipóteses permitem que você faça predições de acontecimentos. Você determine que uma coisa vai acontecer mesmo antes de ver que ela acontecendo. Aconteceu recentemente com o buraco negro. As predições de Einstein já dizia que o buraco negro deveria distorcer a luz. E aí, acho que foi em 2019, foi a primeira foto de um buraco negro por causa das observações que Einstein tinha feito mesmo antes de conseguir fotografar esse buraco negro. Então, boas teorias conseguem permitir que vocês façam predições baseadas nela. E por fim, a gente tem aqui o número 3, todos os genes idênticos, graças genes diferentes, perdão, graças à recombinação desse material genético, a modificação desse material genético promovidas por mutação. Falta 5 minutos. Então, para a gente terminar, a gente vai falar sobre a natureza das mutações, mutações espontâneas ou mutações induzidas. Quando a gente está falando de mutações espontâneas, a gente já viu que é a utilização do maquinário celular normal, lançando mão das informações contidas no DNA e provocando algum tipo de dano a esse material por esse processo. Agora, quando a gente fala em mutação induzida, a gente tem contato com agentes mutagênicos, e aí a gente tem diferentes tipos de agentes que são capazes de promover essas modificações hereditárias, essas mutações. Primeiro, a gente tem a mutagênese, substâncias que são responsáveis pela mutação de um do gene individual. Esses indivíduos são chamados de mutagênicos, tudo bem? Os vírus são bastante comuns nessa classe de substância, de agentes, tá? Porque eles se integram, alguns vírus se integram no seu material genético em pontos específicos, e aí eles interrompem a estrutura de um gene, separando o promotor do operador da região codificadora. Ruth, que é isso? Biologia molecular, tá? Qualquer coisa, estamos às ordens. A gente tem a clastogênese. A clastogênese é um grupo de
modificações do cariótipo, tanto numérico quanto estrutural. Então, algumas substâncias, por exemplo, radiação, são clastrogênicas, que elas promovem o erro durante da disjunção, como a gente viu nas aulas passadas, na disjunção dos cromossomos homólogos durante a meiose, para formar os gametas. Existem substâncias que são teratogênicas. Teratogênicas são substâncias que trazem danos ao desenvolvimento fetal, desenvolvimento embrionário. Um exemplo disso são drogas ilícitas, cocaína, crack é absurdamente teratogênico, álcool, tabaco, nicotina e todas as drogas associadas ao tabagismo são muito teratogênicos, eles influenciam drasticamente no desenvolvimento fetal. E por fim a gente tem as substâncias carcinogênicas, a produção de câncer. Então, quando uma substância estimula a perda das células do seu ciclo celular, elas são classificadas como carcinogênicas. Então a gente tem um grupo aqui, várias inclusive micro-organismos aqui que estão associados a esses diferentes níveis, tipos de mutações. Tudo bem? A gente volta à aula que vem. Eu andei bem menos do que a primeira vez, acho que porque eu estou cansado. A gente está no slide 9 de 57. Mas a gente pode, se precisar, eu faço mais uma aula, pode ficar tranquilo. Mas esse é o nosso último conteúdo de genética, genética molecular, estrutura de mutação e reparo. Tá? Então, a partir do final desse conteúdo, não sei, provavelmente já não vou conseguir terminar isso na sexta-feira que vem. Passe mais uma aula, mas quando a gente terminar esse conteúdo, a gente começa com a parte de evolução. Ok? Espero que todos vocês estejam bem, que todos os seus amigos e familiares também estejam bem. Fiquemos bem, estou à disposição para a resolução de qualquer dúvida. Se precisarem de mim, podem contar comigo. Um abraço, estou à disposição no WhatsApp.